Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje, mais um videozinho aqui pro canal. E hoje eu tenho uma convidada especial na minha cozinha, que é a minha filha, a Duda. Oi gente! Hoje a gente resolveu trazer uma receitinha que vocês pediram muito. A gente fez várias enquetes no Insta e o sushi foi, acho que, o campeão de todas. Então a gente resolveu fazer uma noite japonesa aqui em casa e mostrar pra vocês o passo a passo de como fazer um sushi. E lembrando que nós não somos profissionais em fazer sushi, nós somos amadores também como vocês. Então esse é o nosso intuito, mostrar que para fazer uma noite de sushi, você não precisa ser profissional. E nós fizemos um planejamento para fazer para 5 pessoas. Vamos passar para vocês no final, na descrição do vídeo, tudo que nós gastamos, item por item, o valor, para vocês verem que dá certo, que é acessível, porque esses rodízios por aí são gostosos, deliciosos, porém são muito caros. Quando você tem uma família um pouco maior, fica de repente inacessível, né? Então vocês vão ver, confiram até o final do nosso vídeo que vocês vão ver que vai dar certo a sua família inteirinha comer um sushi gostoso, de qualidade e gastando pouco. E não se esquece de deixar muito like, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos, porque todo mundo merece descobrir essa receitinha. Bom, então vamos para os ingredientes. A gente vai usar 400 gramas de arroz japonês. Essa é a marca que a gente tá usando. A gente vai precisar de 40 gramas de açúcar, 80 ml de vinagre de arroz e 5 gramas de sal. O primeiro passo vai ser lavar o arroz. A gente precisa fazer essa lavagem para polir ele, porque facilita quando a gente colocar o molho sul a aderir em todos os grãozinhos. Então a gente coloca os 400 gramas de arroz numa panela. Precisa ser uma panela que o volume do arroz com o da água na hora do cozimento seja de até 70% da panela. E o ideal é que seja uma panela de fundo triplo, porque ela ajuda a reter mais calor. A gente vai despejar um pouco de água. E vamos começar a fazer esse movimento, ó. É muito importante fazer esse movimento porque é ele que vai fazer o arroz polir. Não tem uma quantidade certa de água, é só simplesmente pra gente lavar o arroz mesmo. E a gente vai ter que repetir esse processo até ver que a água vai ficar transparente, porque como vocês estão percebendo aqui, ela tá leitosa. A gente tem que repetir esse processo até a água sair transparente. Ó, gente, eu escorri aquela água leitosa e agora eu vou pôr mais água. A gente vai repetir esse processo várias vezes. Gente, eu precisei fazer esse processo 7 vezes e como vocês podem perceber, a água já tá, ó, cristalina. Então a gente vai escorrer esse arroz e vamos deixar ele descansando. Olha, gente, como a água tá transparente, ela não tá leitosa e é esse ponto que a gente precisa chegar. A lavagem do arroz tá completa. Gente, agora eu coloquei eles na peneira e a gente vai deixar eles descansando, porque eles precisam, toda essa água que tá na superfície deles, eles vão sugar e eles vão ficar inchadinhos. E a gente precisa desse ponto deles para começar o cozimento. Gente, ele ficou aqui descansando durante 10 minutos e olha a cor dele, olha o tamanho do grão. Essa foi a hidratação, a parte de hidratação. E olha a diferença do grão de antes, ele tá vendo que ele é transparente? E olha o grão agora, branquinho. É isso que a gente quer. Agora eu vou colocar na panela todo esse arroz. Agora a gente vai começar o processo de cozimento desse arroz. E a medida é 1 medida de arroz para 1 medida de água. Como eu usei 2 xícaras de arroz, eu vou usar 2 xícaras de água. Então, a gente vai colocar a mesma xícara de arroz que a gente usou, a gente coloca de água. Gente, a medida da xícara que eu tô usando é de 250 ml, é a medida padrão. Eu coloquei a panela aqui no fogão e eu vou tampar. A gente precisa tampar e manter tampado durante todo o cozimento, porque esse arroz ele precisa cozinhar numa temperatura e pressão constante. Então nunca podemos abrir a tampa, a gente tem que deixar ele cozinhar totalmente tampado. Eu vou ligar o fogo
e vou deixar ele começar a borbulhar. Gente, a gente vai deixar o arroz cozinhar entre 5 e 10 minutos no começo, e esse tempo vai ser o tempo necessário para a água começar a borbulhar. Quando começar a borbulhar, a gente vai ter que colocar um peso em cima dessa tampa para que as borbulhas não façam com que a tampa erga, porque se ela erguer, a gente vai perder um pouco do vapor de dentro dessa panela e isso vai fazer com que a gente perca a temperatura e a pressão constante que a gente precisa ter para o arroz chegar no ponto que a gente quer. Gente, então passou o tempo que eu falei de 5 minutinhos e a gente vai colocar o peso em cima da panela para ela não abrir. Olha, a gente fez essa gambiarrinha aqui porque a gente precisa desse peso para a tampa não abrir com o vapor da borbulha. E é muito importante depois desses 5 minutos, quando começar a borbulhar, a gente abaixar o fogo. E agora a gente vai deixar esse arroz cozinhar por 15 minutos. Gente, o cozimento do arroz ele é dividido em 2 etapas, né? A primeira etapa, que é de 5 a 10 minutos, que é quando a água começa a borbulhar, e esse tempo ele é relativo porque depende da potência do fogão. Aqui em casa 5 minutos foi suficiente para a água começar a borbulhar e a gente perceber que estava na hora de colocar esse peso, essa gambiarra que a gente fez aqui, de várias panelas, para a tampa não abrir. E a segunda etapa é essa etapa de abaixar o fogo e deixar cozinhar por mais 15 minutos, que é quando o arroz vai chegar no ponto que a gente precisa. Enquanto o nosso arroz está cozinhando, a gente vai fazer o molho sul, que nada mais é do que um molhinho de vinagre de arroz, açúcar e sal. Para começar, a gente coloca o vinagre, o açúcar e por último o sal. Agora a gente liga o fogo baixo, e a gente mexe até o açúcar dissolver completamente. Esse molho, ele não ferve, ele só vai ser esquentado até o momento em que a gente perceber que o açúcar está totalmente dissolvido. Gente, não deu nem um minutinho e o açúcar já dissolveu completamente. Eu desliguei o fogo já, porque senão ele ia começar a ferver, e a gente não quer que ele ferva. Eu desliguei o fogo e agora a gente vai abrir a panela. Olha, gente, esse é o resultado. A gente vai esperar esfriar um pouquinho para colocar ele em um outro recipiente, mas não esfriar muito, porque senão ele vira uma papa. Agora a gente vai precisar de um recipiente bem grande que caiba o arroz bem distribuído, porque a gente vai acrescentar o molho sul e esperar ele aderir. Ó, eu coloquei o arroz nesse recipiente e agora eu tô dando uma espalhadinha nele pra gente acrescentar o molho sul daqui a pouquinho. Eu queria mostrar pra vocês isso aqui. É muito importante que fique uma rapa, porque se não ficar, o arroz não tá no ponto certo. Para ele estar no ponto certo, essa rapinha tem que ser formada. E é muito legal porque na culinária japonesa eles utilizam essa rapinha para fazer outros pratos. E também vale ressaltar que na hora de despejar o arroz em um outro recipiente, você tem que tomar muito cuidado para não raspar essa rapa, porque ela não fica gostosa no sushi, a gente não usa essa rapinha. E agora a gente vai despejar o molho sul em todo o arroz. E para ele ficar bem aderido, a gente vai precisar mexer bastante. Eu coloquei todo aquele molho sul que a gente fez. E agora a gente mexe até perceber que esse molho foi completamente sugado pelo arroz. Quando a gente terminar de mexer esse arroz, quando a gente perceber que ele sugou todo o molho que a gente colocou nele, a gente vai precisar cobrir toda essa superfície com um paninho úmido. Porque se o arroz ficar em contato com o oxigênio do ar, ele vai ressecar e vai perder o ponto que a gente precisa. Ó, eu já umedeci o pano e agora eu vou cobrir esse arroz. O paninho tem que ficar em contato com o arroz. E agora a gente vai lá pra fora pra fazer a montagem dos nossos sushis. Gente, a alga, ela vem assim, inteira. A gente vai precisar quebrar ela ao meio pra usar pro sushi. Então a gente dobra ela ao meio. Vira ela pro outro lado e dobra de novo. E aí é só puxar. Que ela destaca.
E é essa metade que a gente vai usar pra fazer cada rolinho de sushi. Nós já cortamos os ingredientes que a gente vai usar pra fazer nosso primeiro sushi. O pepino a gente cortou bem fininho e a gente não usou o miolo da semente, né? A gente descarta o miolo com a semente e usa só a parte de fora. O cani, que é a carne de caranguejo, a gente cortou em 4. Cada tirinha a gente cortou em 4. E a manga, que a gente cortou também em tirinhas. A manga, ela não pode ser muito madura, porque senão ela vai ficar muito mole dentro do sushi. Ela tem que ser uma manga mais durinha, tá vendo a consistência dela? O primeiro sushi que a gente vai fazer vai ser um Rossomaki California. A gente vai começar colocando o arroz por toda a alga, mas tem que sobrar 2 dedos pra gente conseguir enrolar. E o lado certo da gente fazer o sushi é esse lado opaco pra dentro e o lado brilhante pra fora. A gente vai ter que umedecer a mão, não muito, porque senão a gente perde o ponto do arroz. Então é o suficiente para nossa mão ficar úmida apenas. A gente pegou um tanto de arroz e agora a gente vai espalhar pela alga, deixando aqueles 2 dedinhos que eu falei no começo. Gente, é muito importante a gente ter um paninho do lado, um paninho úmido, pra gente poder limpar as nossas mãos. Eu espalhei o arroz por toda a nossa alga, deixando os 2 dedinhos, e agora eu vou pegar a manga e vou colocar bem no centro da nossa alga. Vou colocar o pepino e o cani. Para enrolar, a gente vai ter que dar uma apertadinha. A gente pega a esteirinha e vai sempre apertando, ó. E vai fazendo o formatinho do sushi. Aí você abre a esteirinha e gira de novo, ó. Sempre apertando bem pra alga grudar. Gente, uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês é dessa esteirinha. A gente comprou ela em uma casa oriental aqui em Campo Grande, na nossa cidade, mas ela é bem facinho de encontrar. E quando você for fazer o sushi, você precisa embalar ela com filme plástico, que facilita muito enrolar. Pra gente cortar, a gente precisa de uma faca comprida e a gente vai precisar molhar a lâmina dela assim, ó. A gente deixa escorrer uma gotinha e aí facilita na hora de cortar. O nosso corte tem que ser rápido, assim. E toda vez você precisa limpar a lâmina, senão o sushi vai grudar e aí não vai dar pra cortar. Toda vez que limpar a lâmina, molha de novo. E toda vez que cortar o sushi, precisa limpar a lâmina. Nós cortamos em 8 pedacinhos. Esse também é Rossomaki, só que esse é aquele tradicionalzinho de salmão mesmo. O procedimento é o mesmo, a gente coloca o arroz, deixa 2 dedos e muda o recheio. Gente, a gente resolveu fazer um Rossomaki especial, com salmão batido com cream cheese em cima. Gente, agora a gente vai fazer o nigiri. Eu peguei um bolinho de arroz e fui apertando ele, não muito, porque eu não quero que ele fique compacto, só para o arroz se unir. E ele vai ficar mais ou menos assim. Daí a gente pega... Vamos pegar uma fatiazinha de salmão. A gente coloca por cima e formata para ele grudar. E ele vai ficar mais ou menos assim. O próximo que a gente vai fazer é o uramaki, que é o sushi invertido. A gente põe o arroz em toda a alga. Gente, não esquece de deixar muito like nesse vídeo, porque ele merece muitos likes. Se inscrevam no canal e compartilhem com os amigos. Gente, não precisa deixar 2 dedos nesse, é pra gente colocar o arroz em toda a alga. E agora a gente vai colocar o gergelim. Gente, agora vem uma das partes mais difíceis. Virar a alga pra gente colocar o recheio na parte de dentro. Porque, como eu falei, esse sushi ele é invertido. E dá a impressão de que vai cair, mas não vai, ó.
Viramos e agora a gente vai colocar o recheio aqui. Agora a gente coloca o cream cheese, porque esse que a gente tá fazendo chama Filadélfia. E agora a gente vai fechar o nosso sushi. Tem que apertar bastante. Nossa noite japonesa. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido muitas coisas e não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar com os amigos e se vocês reproduzirem, deixe nos comentários porque a gente quer saber. Então essa foi a nossa receita, um beijo e até a próxima!